Hoje, como o Carioca já acabou de dizer aqui, nós temos entrevista, já está aqui com a gente, o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, Tenente Coronel Márcio Antônio. Mais uma vez, Tenente Coronel, comandante, seja bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia para o senhor. Bom dia, é uma satisfação poder retornar aqui, né? E conversar com os amigos e esclarecer aí os pontos necessários para os ouvintes. A função, né, do senhor acaba que a gente está sempre convidando o senhor por conta de problemas, né, distúrbios e tal, mas isso é uma situação que acaba sendo corriqueira, né, tanto para o senhor quanto para a gente aqui que faz comentários e traz essas informações todos os dias. E a gente vai falar do jogo de quarta-feira. Torcedores do Maringá Futebol Clube e do Atlético Paranaense deixaram o jogo de lado, partiram para agressão. E aí várias perguntas vêm à mente, né? Será que é seguro ir no estádio de futebol? Será que eu posso levar minha família para o estádio? Será que aquilo ali não é um local de uma particular? E o que a Polícia Militar tem a obrigação de estar lá? Não tem que ter segurança? O estádio é municipal, a prefeitura cede? Todas essas perguntas vêm à tona num momento como esse. Eu vou pedir para o Murilo, de início, colocar algumas imagens. Para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, a hora que ficar no silêncio, alguém dos meus colegas aqui vai fazer a narração, porque eles estão de frente para a TV ali. E aí, para você ficar situado também na situação. Mas algumas imagens têm áudio, você vai compreender muito bem. Vamos lá, Murilo. Aqui não tem medo de polícia, não. Aqui fanático é bruto. Bota tudo pra correr. E todas essas coisas nos trazem a entrevista de hoje com o Tenente Coronel Márcio Antônio. Eu vou fazer a primeira pergunta, uma pergunta mais genérica, Tenente, para o senhor. É seguro ir para o estádio, levando em consideração o ponto de vista da Polícia Militar, do tipo de segurança que a polícia vai, o tipo de trabalho que a Polícia Militar vai para executar no estádio? Bom, Paulo, primeiro a gente tem que analisar que os eventos esportivos, eles são organizados para ser um momento de lazer, entretenimento. As pessoas vão lá para ver os atletas, né? Uma disputa competitiva, né? Que gera paixões e sentimentos. E o futebol é uma paixão nacional. E isso que leva as pessoas aos estádios, né? Agora, todo evento esportivo, ele é planejado, né? A gente faz um dimensionamento de uma previsão de público. E, de acordo com isso, com maior público, maior número de policiais. Menor público, menor número de policiais. E também existe uma responsabilidade por parte dos organizadores, né? Enfim, nós entendemos que o estádio Willie Davis, ele está apto a receber eventos esportivos. A gente faz uma vistoria juntamente com o Corpo de Bombeiros e aprova ou não o estádio. Esse estádio, ele sofreu essa vistoria e foi considerado apto. O que nós vimos acontecer ali nessa última partida, que deu toda essa polêmica, foram pessoas que estavam totalmente alteradas, né? Talvez até pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas. A gente tem informações que algumas daquelas pessoas estavam já durante o dia em uma chácara e fazendo festa e já chegaram no estádio num estado alcoólico muito elevado. Aquilo tudo levou a uma conduta totalmente reprovável, né? Arremesso de coisas, um em relação ao outro, xingamentos.
E acabou que aquele contingente de torcedores se transformou em uma turba, né? Esse é o termo que nós usamos quando se trata aí de distúrbios civis. O que é isso, né? É um contingente de pessoas que já não pensam individualmente, eles agem coletivamente e sem pensar nas consequências. Às vezes até pelo sentimento de anonimato, porque está ali no meio de várias pessoas e imagina que vai passar sem ser identificado, né? Então aquilo ali tudo gerou uma ação da Polícia Militar no sentido de controlar, através do uso dos policiais de choque, com os equipamentos e munições adequadas para fazer esse tipo de dispersão. Então, é um desafio constante da Polícia Militar e dos organizadores desse tipo de evento fazer com que esses locais sejam considerados seguros, atrativos e que as famílias possam ir. Já medidas estão sendo adotadas por nós, Polícia Militar, e pelo secretário de Esportes aqui do município, conversei com ele ontem, para que daqui para frente, nas próximas partidas, os jogos sejam com torcida única, de forma que não haja mais esses confrontos e que as pessoas possam ir lá de uma forma muito tranquila e realmente curtir aquilo que é a apresentação dos atletas. Agnaldo Vieira. Bom dia, Coronel. A minha pergunta, baseada até, inclusive, nas imagens, que até já estão em posse das polícias, para identificar algum baderneiro. Nós tivemos ali a torcida do Atlético derrubando o alambrado e a imagem clara de policiais se afastando do perigo dessa invasão por parte. E claramente o disparo de quatro tiros, que nos bastidores dizem até que seria um delegado, e se o fez, eu acho que muito bem, justamente para tentar conter. O que o senhor tem a dizer desses policiais que se afastaram da confusão e também se já foi identificado quem fez esses disparos? Ok. Bom, tem um contexto, né, para chegar naquele momento daquela imagem, né? Então, estavam esses ânimos exaltados, xingamentos constantes ali, os policiais tentando acalmar aquela situação, porque eles estavam ali numa posição para separação de torcidas, né? Que somente pela presença dos policiais já deveria bastar, né? E infelizmente isso não aconteceu. É o que eu acabei de comentar, né? Que os ânimos estavam muito exaltados, acredito até que pelo uso de bebidas alcoólicas. Os policiais, percebendo que aquele grupo já estava se tornando uma turba, como eu disse, e aí aqueles policiais não conseguiriam segurar, né? O que a gente viu há uns anos atrás, vocês vão se lembrar, uma situação horrível na capital do estado, onde era um jogo do Coritiba, policiais foram agredidos, foi o policial, me lembro da imagem, o policial sendo retirado pelos companheiros do campo, né? Que foi muito agredido, quase morreu aquele policial. Então ali, naquela situação, os policiais recuaram porque já estava acionada a equipe do choque, que com os equipamentos e armamentos corretos poderiam controlar aquela turba. Se eles permanecessem ali naquela posição tentando impedir, poderia haver esse tipo de confronto físico, onde policiais seriam agredidos, torcedores poderiam ficar feridos, talvez os policiais tivessem que usar de força maior, né, com munição letal. Então, hoje nós estaríamos falando aqui talvez de uma situação muito mais grave. Então, quando eles recuaram, foi uma decisão estratégica no sentido de que o choque estava chegando. E que daí sim, com as munições adequadas, equipamento adequado, com a técnica adequada de controle de distúrbio civil, rapidamente já resolveu aquela situação. As imagens mostram isso, né? Eu vi alguns vídeos. Assim que a tropa de choque se posicionou, já houve ali a dispersão, cada torcida ficou para o seu lado e a situação foi controlada. Então, aquilo ali eu entendo como um recuo estratégico dos policiais para evitar um mal maior. Quanto aos disparos, eu tive acesso a esse vídeo, né, que mostra uma pessoa efetuando disparos. Da nossa parte, da parte da Polícia Civil, estamos investigando para tentar identificar. Imaginamos que seja algum policial, sim. Não sabemos dizer ainda a identificação dele, mas que na sequência com certeza será identificado. Fernando Tupan. Fernando. A minha pergunta é o seguinte. Oi. Vai. A pergunta é o seguinte. Hoje o que está se vendo muito nos estádios são brigas de cores. No caso lá, o Atlético vermelho e preto e adversários de verde e preto. Isso aí não virou muita coisa de gangue?
Porque se vê muito antes de jogos, túrbios, depois de jogos, antes de jogos, brigas em ônibus, principalmente aqui em Curitiba. Fernando, eu acredito que existem pessoas que realmente usam esses uniformes de diversos times, mas não é com o fim de se divertir, de assistir jogos, é realmente para arrumar encrenca, né? E a gente já viu medidas sendo tomadas, até com base no Estatuto do Torcedor, de torcidas organizadas que ficaram impedidas de participar, de assistir os jogos presencialmente. Então, eu acho que a Federação Paranaense de Futebol, autoridades, devem começar a estudar esses casos para aplicar penalidades, né? Eu acho que essas pessoas que, na verdade, não são torcedores, né? São criminosos, baderneiros, travestidos de torcedores que vão nos estádios para atrapalhar e espantar as pessoas, assustar e criar problemas, né? Então, eu acho que tem um certo fundamento no que você disse, sim, a respeito dessa, como você denominou aí, de gangues, que são, a meu ver, criminosos travestidos de torcedores. Professor Jorge. Comandante, talvez uma correção. Trata-se de um estatuto da defesa ou de defesa do torcedor, certo? Então, se é de defesa do torcedor, o que nós vimos é que os torcedores, e você distingue muito bem quem é torcedor e quem não é, o torcedor não ficou protegido, sendo então dever do poder público, mas também das confederações, das federações e dos clubes. Como então ontem entraram pessoas armadas, como entraram pessoas que estavam bêbadas ou trêbadas, como a gente fala, e ainda com bebida alcoólica. Não é o momento de ter, e aí a sugestão, uma situação de um grupo tático especial aqui em Maringá, porque os partidos começam a ver. Outro detalhe, não é a primeira vez que a polícia recua taticamente. A Teotônio Portela é um exemplo de recuo de mais de uma vez. É evidente que não se quer a violência e a agressão, mas estamos em um contexto que a violência ou crime começa a aparecer com muita força em diferentes lugares e, claro, as turbas, a gente sabe que se comportam como uma coisa sem personalidade, mas altamente agressivas. Como fica então a estratégia de cara aos próximos jogos, de cara ao Teotônio Portela, essa questão, como fica no seu conjunto? Em Maringá nós temos o pelotão de choque, que é o nosso grupo tático, né? Também temos, num segundo nível, a Rotan, né? Então nós temos esses grupos que são treinados, os policiais fazem cursos, né, de controle de distúrbio civil e recebemos, né, do Estado esses equipamentos, munições adequadas. Então considero que a Polícia Militar aqui de Maringá, e atende toda a região noroeste, possui esse grupo tático para esse tipo de ação. E para outras também, né? Não só turbas em vias públicas, em eventos, mas em caso de rebeliões, em presídios, enfim, para essas situações mais graves. Eu vejo que o papel da Polícia Militar e dos órgãos de segurança é adotar medidas corretivas, né? Estudar o caso, entender o que aconteceu e corrigir, é o que nós estamos fazendo. Uma das medidas é exatamente essa que foi proposta por nós, e o secretário de Esportes aqui também aceitou, no sentido de fazermos um ofício para a federação e solicitando que seja somente torcida única nos próximos jogos. Eu acho que isso não vai afetar em nada, acho que vai ter até um público maior, porque daí as famílias vão se sentir muito mais à vontade para ir no estádio assistir os jogos. E então, estamos aí adotando medidas. Acredito que vamos conseguir fazer frente a esses problemas. Somente esta e o controle de acesso de armas e outro, como fica? Pergunta. Na verdade, todo o acesso aos estádios deve ser feito mediante revista pessoal. E foi feito, eu estava lá, inclusive. Não sei como é que passou isso aí, né? Rapidamente, faltou segurança privada por conta do time? Tinha lá aquilo que eu falei no início, assim, do dimensionamento. Então, talvez a gente tenha que verificar se o número foi suficiente, né? Mas isso é uma questão que a gente tem que estudar com o clube e com a Secretaria de Esportes, juntamente com a Polícia Militar. Mas que haviam seguranças privadas, havia, né? A revista foi feita. Provavelmente houve uma falha de revista, né? Se for policial, provavelmente deve ser policial, não sei se policial militar, policial civil, policial, enfim. Mas o policial tem porte de arma, né? Então a gente tem que verificar tudo isso, que vai ser apurado também no âmbito de um inquérito. Luiz Neto.
Primeiro, parabenizar o trabalho do comandante Márcio Antônio, que faz aí um trabalho fantástico na nossa cidade, elogiado pelas nossas lideranças e também pela população. Comandante, em relação a esse jogo em específico, havia alguma expectativa de que algo desse tipo poderia acontecer? De quem que é a responsabilidade? Faltou organização por parte de quem promoveu os jogos? Não, havia assim um cuidado especial, porque quando fala dessa torcida em específico, né, não quero citar nomes aqui para não criar nenhum transtorno, mas essa torcida já tem um histórico de criar problemas, né? Então a gente já fica um pouco mais atento, né? Quando tem outras torcidas de outras regiões, a gente já sabe que tem um perfil mais tranquilo, né? Então, por isso que já estavam lá posicionados o pelotão de choque, a Rotan, a Rocan, né, que são os policiais que trabalham com as motos. Enfim, a gente já estava com uma força tática lá. Mas não que nós tivéssemos a notícia de um possível confronto. Mas nós estávamos preparados para que se isso viesse a acontecer. Pamela Bussolini. Bom dia, coronel. Eu ia perguntar justamente se existe algum planejamento para os próximos jogos, porque a gente sabe que vai vir outras, né, torcidas de fora. Acho que sábado tem outro jogo, né? Mas o senhor acabou respondendo na pergunta do professor Jorge. Aí eu queria tirar a seguinte dúvida. Aqueles policiais que estavam lá, eles podem, por exemplo, estar portando ali uma arma com bala de borracha, alguma coisa nesse sentido, porque às vezes se acontece como aconteceu ali, uma briga, é algo muito imediato, até o choque chegar, talvez demore e seja perigoso para as famílias que vão lá, inclusive com criança, me parece que tinham muitas, a gente se preocupa. Então, seria possível fazer assim esse armamento desses policiais, algo mais preliminar, para que a gente não fique no aguardo do choque chegar e talvez piorar a situação? Ok. Não, excelente pergunta. O que a gente procura fazer, Pamela, é a prevenção de uma forma que nem chegue nesse ponto de usar esses equipamentos, né? Até porque não é qualquer policial que pode usar. Existe um treinamento específico, existe uma distância correta para aplicação. Então, é muito técnico o uso desses equipamentos. Porque senão ele não visa a morte, não é letal. Mas se ele for usado de forma errada, pode causar a morte, né? Ou mesmo uma lesão muito grave. Então, nós não queremos chegar nesse nível. Então, como medidas assim que a gente já entendeu necessárias, é aumentar a distância entre as torcidas. Ali a gente percebeu que, embora houvesse uma distância, ela não foi suficiente. Nós temos que aumentar essa distância, né? Criar uma contenção maior. E assim, até que essas medidas sejam tomadas, assim, de conserto do estádio, que houve lá um dano, né? Pedir para a federação que aqui em Maringá haja jogos somente com torcida única. Eu acho que essa é a medida principal que vai evitar qualquer problema. Quem, Rafael? Bom dia, comandante. Bom dia. A minha pergunta, na verdade, é até para deixar um pouco claro para os ouvintes, na questão do treinamento dos policiais. Os policiais, eles são treinados para efetivamente realizar esse tipo de trabalho dentro dos estádios? São. Dentro do contexto desse curso de controle de distúrbio civil, CDC, o policial ele enfrenta situações simuladas exatamente para fazer frente a problemas em estádios, em presídios, em vias públicas. Então, existe um treinamento especial, sim, focado na questão de controle dentro de estádios de futebol. Inclusive lá no Willie Davis, já com vários treinamentos, né, simulações. O pelotão de choque ele fica posicionado no local que, se for necessário entrar no campo, ele tem fácil acesso, ou mesmo subir na arquibancada, como foi o caso desse último jogo aí. Vai lá, Aguinaldo, mais uma para você. A Choque já estava lá, né? Estava. Desde o início. Né? Estava ali na parte de baixo do estádio, né, posicionada. E é assim mesmo que é o emprego do choque, ele não fica visível. Ele é somente colocado ostensivamente quando ele vai ser usado. Houve detidos? Não houve detidos, houve o controle ali e tal. Até na saída, no término da partida, novamente houve uma intervenção, porque alguns mais exaltados quiseram agredir a torcida que estava saindo. Novamente conseguimos controlar, escoltamos aquela torcida do Atlético e sem maiores problemas. Houve pessoas identificadas, elas foram identificadas, e se foram, por que não se toma medidas judiciais previstas no Estatuto de Defesa do Torcedor para impedi-los a continuar acessando os estádios?
Essa identificação está sendo feita através de imagens, né? A Polícia Civil está trabalhando em cima disso, acredito que teremos, até porque houve ali dano ao patrimônio público, né? Lesões corporais. E essas pessoas serão identificadas, eu acredito nisso, e serão responsabilizadas. Então, eles podem ser afastados dos próximos jogos. Ah, com certeza. Ô, Coronel, e o pessoal que organizou, eu sei que a Pamela fez uma pergunta parecida, mas o pessoal que organizou, também eles foram notificados para melhorar alguma coisa nesse sentido? A Polícia Militar já fez esse contato para falar, ó, gente, precisa fazer pontualmente isso, porque o jogo é uma responsabilidade principalmente da federação, mas é do próprio time que recebe o outro aqui em Maringá. Eles foram notificados de alguma maneira? Não, perfeito, Paulo. A gente está em conversa, né, principalmente com o elo de ligação Polícia Militar e o clube, é a Secretaria de Esportes aqui do município. Nós estamos em conjunto, né, definindo as medidas, e identificando as falhas, tentando as correções. Eu acho que é assim que funciona. Então, todos conjuntamente tentando melhorar essa situação da segurança nos estádios. Agnaldo. Coronel, com esse fato, volta a discussão, o tema, a berlinda, que é a questão da segurança para militar, principalmente para eventos, de certa forma, particulares, né? Nós temos o caso da Expo Engá, que é organizado por uma empresa, pela sociedade rural. O que difere desses casos de um evento, de uma festa rave, por exemplo? Nós temos talvez a quantidade maior até de pessoas, mas não há nenhuma possibilidade da Polícia Militar estar lá, né? Não é oferecido nem disponibilizado. O que existe essa diferenciação para alguns eventos particulares, que é até exigida a presença da Polícia Militar e outros não? Na verdade, a Polícia Militar, ela cuida da segurança pública, né? Então, em eventos particulares que alteram a segurança pública, nós acabamos tendo que atuar, né? Então, exposições, grandes exposições, a questão dos jogos em estádios. Então, entendemos que esses eventos, eles carecem da atuação da polícia, porque senão elas interfeririam na ordem pública e, de qualquer forma, nós teríamos que atuar. Então, de forma preventiva, a gente já participa. A gente vê que em outros países isso já evoluiu, né? E aí a segurança fica mais por conta, realmente, da iniciativa privada. Talvez, no futuro, isso se modifique. O que, para nós, enquanto polícia, seria muito bom. Porque daí nós ficaríamos focados só no entorno, nas vias públicas, sem necessariamente estar lá dentro do estádio, cuidando, né? Eu acho que futuramente nós chegaremos nesse nível. Nós estamos aqui numa conversa, numa entrevista com o Tenente Coronel Márcio Antônio, ele é o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar aqui em Maringá. Tenente Coronel, mais uma vez eu preciso agradecer ao senhor, né, pela presteza, sempre que o senhor nos atende, o senhor sempre solícito com a gente. Muito obrigado pelos esclarecimentos e também por toda essa situação do senhor nos atender prontamente. Muito obrigado. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui, poder falar, né, com todos aqui da bancada e principalmente com os nossos ouvintes, né? Porque a Polícia Militar, ela tem um papel muito complexo, né? Muitas vezes a gente faz os trabalhos, dá tudo certo e ninguém nem lembra que a Polícia Militar esteve lá. Mas dá uma coisa diferente. Então, assim, é bom, né, a gente poder ter essa oportunidade de falar. Agradeço demais e conte sempre aí com a gente. Tá